Queridos amigos e diletos visitantes, eu tenho a alegria de chamar a sua atenção para essa porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas. Abra comigo no capítulo de número 14, eu lerei este versículo 25 e 26. Estas palavras: ora, ia com ele o Senhor Jesus uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras perscrutantes do Senhor Jesus Cristo. Nosso título nesta noite é o custo de seguir a Jesus Cristo, aqui delineada em duas pequenas, intrigantes e poderosas parábolas do Senhor Jesus Cristo, e que nós temos instrução para todos nós nesta noite. Queridos amigos, eu devo iniciar, na verdade, no versículo 25, antes de seguir para as parábolas que têm início no versículo 28, para considerarmos esse contexto muito importante. No versículo 25, Lucas nos diz que o Senhor seguia e ia com ele uma grande multidão, e voltando-se então o Senhor se dirige a esta multidão. No original está no plural, grandes multidões, talvez a maior de todas as multidões que cercaram o Senhor Jesus Cristo em todo o seu ministério. Aqui o Senhor Jesus Cristo está se dirigindo ao Calvário. Aqueles 3 circuitos evangelísticos e de ensino na Galileia foram concluídos, e ele segue a sua longa jornada em direção ao Calvário, e muitas coisas acontecerão aqui. E você deve se recordar que ele está indo para Jerusalém, para a Páscoa. E estas multidões que se unem ao Senhor Jesus Cristo também são grupos de vilas e cidades que iam para a Páscoa e acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos então uma imensa, uma gigantesca multidão cercando o Senhor Jesus Cristo. Ora, ia com ele uma grande multidão. Grupos, na verdade, está no plural. Juntando-se a ele para adorar no templo, na Páscoa, o sacrifício do Cordeiro. E eles seguiam sempre em grupos nessas peregrinações para as festas em Jerusalém. Há um exemplo aqui mesmo em Lucas, no capítulo 2, no versículo 44, que traz um pouco do pano de fundo dessas jornadas para a Páscoa. Lucas 2:44 diz assim, sobre o Senhor Jesus: pensando, porém, eles, os pais de Jesus, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Percebe? Grupos, parentes, amigos, familiares, vindo de várias vilas, foram a Jerusalém adorar, e você se recorda que no retorno eles não encontraram o Senhor Jesus Cristo, que já estava envolvido nos negócios de seu pai. Mas é o mesmo que está acontecendo aqui. Esta é a multidão, penso que a maior de todas as multidões em torno do Senhor Jesus Cristo, milhares, dezenas de milhares de pessoas o seguindo, e é claro, muitos o seguiam por curiosidade. Ele é o Salvador, mas eles não o conheciam. Ali estava amigos e também inimigos do Senhor Jesus Cristo. Todo tipo de pessoa, uma multidão de pessoas que já haviam sido curadas pelo próprio Senhor, outros que não o conheciam pessoalmente. Ali estão os fariseus, os escribas das vilas e das sinagogas, amigos e inimigos do Senhor, enchendo esta multidão de seguidores. E é muito interessante então o que irá acontecer a partir do versículo 26 em diante, porque aqui está uma declaração intrigante, talvez em uma primeira observação desencorajadora. Ele diz àquela multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Eles iam após o Senhor Jesus Cristo fisicamente em multidão para Jerusalém. Mas aqui ele fala sobre ser um discípulo dele. Vir após mim, seguir-me, seguir a minha mensagem, estar comigo. E eles pensavam que Jesus Cristo era o Messias, mas você deve entender isso, eles pensavam de uma maneira errada. O Senhor tinha realizado milhares de milagres, ensinado e falado como nenhum outro homem, rabino, profeta, jamais uma vez ensinou na história de Israel. E eles criam, ele é o Messias, ele tem um poder, ele é o Messias da prosperidade, da glória de Israel, e agora ele está indo para Jerusalém.
e lá ele vai estabelecer o seu reino, e lá ele será coroado, então Israel será próspero mais uma vez, e todo aquele tipo de pensamento carnal, terreno daqueles judeus, eles criam que Jesus Cristo era o Messias, da maneira errada, e eles se juntam. Mateus, por exemplo, em um determinado momento nos diz que o Senhor se levanta, estava próximo de Jerusalém, em Betânia, e já ia logo entrar em Jerusalém, ele se levanta pela manhã para ir, e os discípulos estavam alvoroçados, os apóstolos. É agora, ele será coroado, e eu serei o primeiro-ministro, você é o segundo-ministro. Você se recorda toda aquela briga por primazia? Mesmo os seus discípulos não compreendiam e não criam nele nesse sentido. Embora o Senhor tenha ensinado tantas vezes que ele deveria morrer, ser rejeitado pelos líderes, ser humilhado, desprezado e morrer no lugar de pecadores, eles parecem não compreender que ele ia a Jerusalém para morrer. E você vê não somente entre os seus discípulos e apóstolos esta incredulidade, esta incompreensão, mas entre os seus próprios irmãos biológicos e a sua mãe. E se você abrir comigo rapidamente nesse contexto, no Evangelho de João, no versículo de número 10, ouça essas palavras. Versículo 1: E depois disto Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saí daqui, da Galiléia, e vai para Jerusalém, para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes aqui na Galiléia. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Se você deseja ser um astro, então não fique aqui na vila, na província, vá para a capital. Deixa que os líderes, os grandes intelectuais vejam o teu poder e você vai ser famoso. Não fique aqui. Eles não entendiam. Eles não criam. Eles não compreendiam. E aqui está esta imensa multidão. Todo tipo de pessoa, amigos e inimigos, com ideias de todos os tipos a respeito do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, mais uma vez, irá fazer aquilo que Ele sempre fez. Ele irá pregar de uma maneira clara e direta este Evangelho da graça redentora. Queridos amigos, e estas palavras são tão desencorajadoras logo de início, não é verdade? E disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer todas estas pessoas e coisas e a si mesmo, e não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Bem, você e eu talvez discordaríamos um pouco da diretriz tomada pelo Senhor Jesus Cristo aqui. Uma imensa multidão, a maior de todas, está na hora de capitalizar em cima dessa multidão. E como é que eu posso falar algo dessa natureza que vai espantar as pessoas? Eu preciso reuni-las. Você percebe? O Senhor sempre falava desta maneira, porque Ele não veio para transformar Jerusalém e Israel em um império mundial, mas Ele veio para transformar corações, e esta é a sua mensagem: arrependimento, virar as costas para este mundo e para seus ídolos, e segui-lo. Aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe. Bem, deixa eu explicar isso. Não é aborrecer no sentido de irritar. Não é meu discípulo. Porque se fosse assim, aborrecer, encher a paciência, nós estaríamos na ponta da fila para o céu. Eu estaria pelo menos, porque aborreci demais meus pais. E os irritei muito. Não é essa a ideia, queridos amigos. A ideia aqui é de amar menos em relação a um outro amor. Essa é a ideia. Cristo primeiro. Essa é a ideia. Se alguém não aborrecer pai, mãe, mulher, pessoas próximas, queridas, e a sua própria vida, não é digno, não pode ser chamado meus discípulos. Bem, nós muitas vezes temos uma ideia errada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está lidando com estas ideias. E, querido amigo, eu devo mais uma vez voltar à realidade e lembrá-lo que aqui está diante de nós não um livro antigo com histórias, mas a palavra de Deus vivo. Eu gostaria que você atentasse com muita calma. Aqui está o caminho de salvação e eu espero que o Senhor lide com você. Lealdade, submissão, obediência, esta ideia de aborrecer aqui. O Senhor declara que se nesta vida há algo maior
do que Cristo para mim, então este algo é um Deus para mim, é um ídolo. Eu não posso seguir ou servir a dois senhores. Assim, este aborrecer aqui se refere a ir a Cristo por inteiro, para tê-lo, para a salvação por inteiro. Eu não posso ir a Ele 90% e carregar comigo 10% da minha própria capacidade, dos meus méritos para ser salvo. Eu não posso dividir meu coração entre servir ao Senhor e aos meus interesses carnais. Eu preciso aborrecer estas coisas, deixar no sentido de colocá-las em seus devidos lugares. Coisas passageiras, terrenas, materiais, mesmo boas amizades, não podem nos impedir de ir a Cristo. E se uma pessoa não consegue romper no sentido de colocar Cristo em primeiro lugar e ir a Ele, não é digno de ser um discípulo. E se esta pessoa não estiver apta a sofrer, carregar a sua cruz, não está apta a ser um discípulo. Por que meu discípulo? Porque ele fez isso. Ele carregou esta cruz. Sim, para ser crucificado, nenhum discípulo deve buscar ser crucificado, mas no sentido de negar a si mesmo. E não se importar mais com o franzir da face deste mundo e o que falarão sobre nós, se nos desprezarão, nos tratarão como pessoas inócuas, insípidas neste mundo. Carregar a sua cruz e o vitupério de Cristo, e se você não estiver pronto para isso, não pode ser um discípulo de Cristo. E para afirmar isso e ilustrar isso, então, ele traz essas duas pequenas parábolas. E aqui está o Senhor Jesus Cristo. Duas parábolas. E por estas parábolas, ele lá irá delinear exatamente o que ele quis dizer em suas afirmações. Bem, na primeira parábola, nós temos apresentado aqui um tipo de ser humano, um tipo de pessoa, que pode ser vista de duas maneiras. E na segunda parábola, que vai do versículo 31, até o versículo número 32, nós temos outro tipo de pessoa. Bem, deixe-me começar com esses versículos de número 28. Aqui está a parábola do Senhor Jesus, a sua ilustração. Pois qual de vós se assenta querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Percebe? Aqui está um tipo de pessoa vista de duas maneiras. Lembre-se, isso é a respeito de salvação. Como ser reconciliado com Deus. Não perca isso de vista. Que pessoa é esta? Bem, uma pessoa que se auto-justifica. Como os líderes religiosos, os fariseus, saduceus, escribas, os rabinos. O que eles queriam? Bem, eles queriam construir uma torre religiosa para chegar a Deus. Como a Torre de Babel, por exemplo. E por meio de algo externo, o cumprimento meticuloso daquelas liturgias, eles queriam mostrar a sua grande capacidade de construir esta torre, ir a Deus. Bem, mas eles não estavam buscando, esses fariseus e rabinos, a edificação de um caráter, serem melhores pessoas. Não, tinha a ver apenas com essas coisas externas. Como eu posso mais me parecer um religioso e tentar cumprir a lei de Deus de uma maneira muito meticulosa? Eu não vou dar o dízimo apenas destas coisas que a Bíblia ensina. Eu vou dar o dízimo de tudo, do coentro, da farinha, e o meu cabelo cresce, eu vou deixar uma porçãozinha aqui só para o Senhor. Eu quero mostrar, eu quero construir uma torre que me leve a Deus. Aqui está essa pessoa. Ela pode ser vista dessa maneira. Uma pessoa autoconfiante. Uma pessoa que crê que pode contentar a Deus sem a mensagem do Evangelho. Pela religião, pelo esforço, pelo autoaprimoramento religioso. E esta pessoa se lança a construir esta torre da sua vida religiosa. E ela decide deixar certas coisas que são más para o seu corpo, e coisas que são más para a sua família, para a sociedade, e ele está se polindo, ela está construindo esta torre religiosa que, pelos seus próprios méritos, aproxime mais e mais de Deus até entrar no céu baseado em seus méritos. E o Senhor passa a advertir essa pessoa, mas deixa-me perguntar, acaso eu sou alguém aqui
como este primeiro homem. E você está construindo esta torre da tua vida, este castelo da tua vida, baseado em religiosidade. Então o Senhor te adverte, o Senhor me adverte. Ele diz: você vai construir esta torre, então pare para calcular se você consegue chegar até o final. E aqui está a advertência, no versículo 28. Versículo 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, o baldrame, passou impermeabilizante, está ali toda a estrutura de metal, de aço, não podendo acabar, todos os que virem esta obra faraônica começam a escarnecer deste sujeito. Veja, ele se acha mais criativo, mais capaz do que todo mundo aqui. Todos nós construímos a nossa casa desta maneira simples, segundo esses padrões, mas ele decidiu construir uma coisa magnífica, uma torre imensa para a sua habitação, um negócio que quebra as leis da gravidade e maravilhosa, com jardins suspensos e tudo mais. Ele começou e parou e não conseguiu. Está esta obra faraônica como um testemunho de quão ridículo ele é. O Senhor está advertindo. Agora pense o que ele está dizendo aqui. Querido amigo, acaso eu posso chegar ao final desta torre religiosa? Acaso eu consigo realmente, eu paro para considerar o custo? Chegar até Deus, agradá-lo, ser aceito, ser salvo pelo resultado do meu próprio esforço? Você já parou para pensar e calcular em que caminho você está indo? Exige-se uma vida perfeita, desde o ventre até o túmulo. Nunca jamais pecar contra Deus. Amá-lo a todo tempo, de todo o teu coração, alma, entendimento, esforço, força. Você já parou para calcular isso? Você se envereda por um caminho de reconciliação com Deus, pela religião, pela espiritualidade, que é uma mistura de tudo, um pouco do cristianismo, um pouco do budismo, um pouco daquilo. Eu estou construindo essa minha torre. Eu chegarei a Deus, eu creio que Deus é assim, o caminho é este. Eu vou para o Senhor e vou tentar não fazer o que é errado e não me meter na vida dos outros, ser uma pessoa honesta, nunca roubar, nunca matar e agradar a Deus. Eu estou construindo isso, mas você já considerou o padrão de Deus? Você crê realmente que conseguirá ficar sem pecar? E que é possível voltar no tempo e redimir as minhas obras erradas? Você parou para calcular? Querido amigo, esta torre logo irá quebrar. Pare, considere isso. O que é religião? É explicado aqui. Em nossa língua portuguesa, você sabe isso muito bem. A palavra religião vem do latim religare, ligar novamente. Religião é uma tentativa do ser humano de se religar a Deus. Foi isso que aconteceu na Torre de Babel. Vamos construir, parar aqui. Deus disse: espalhai-vos. Eles dizem: não, nós vamos ficar junto e ter força e ascender ao céu. E construir uma torre para chegar a Deus. Isso é a religiosidade humana. As minhas boas obras, um degrau. O meu bom esforço, mais um degrau. Meus bons pensamentos, mais outro. Eu estou subindo, eu estou ascendendo, eu estou melhorando, eu estou me levando pelo meu próprio esforço a Deus. Isso é religião. E logo desmoronará. Logo que eu descubro que Deus busca a pureza no íntimo, logo que eu entendo na palavra de Deus que Ele é santo, Ele é glorioso, eu não posso me achegar a Ele com mãos contaminadas, que Deus vê o coração, Ele não está interessado apenas em liturgia, em culto de lábios. E logo que eu descubro isso, esta minha torre vai por água abaixo. Isso é religião, mas a mensagem do Senhor Jesus Cristo nunca foi religião. A sua mensagem é salvação. E salvação é o caminho oposto da religião, porque enquanto religião é o ser humano tentando ir a Deus por si mesmo, em seu esforço, salvação é Deus vindo a este mundo buscar aquele que não podia salvar a si mesmo. Pare e pense. Este caminho que conduz a Deus já foi construído. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que tentar construir uma ponte paralela? Construir uma ponte de teia de aranha, quando há aqui uma de concreto e aço sólida e firme, que leva para a eternidade.
Por que tentar construir uma escada que leva ao céu por degraus de religiosidade, quando esta escada já desceu até aqui e nós podemos ir direto a Deus por meio de Jesus Cristo? Porque isso é irracional. Quando Deus já proveu a justiça que nós precisamos para agradá-lo, pare e pense, você conseguirá chegar ao fim desta vida como intenta? Uma pessoa perfeita, uma pessoa agradável a Deus. Bem, aqui está este primeiro homem. Ele é visto como uma pessoa religiosa, mas também pode ser visto, é claro, como uma pessoa não religiosa. E esta pessoa não religiosa está aqui tentando construir então o palácio, o castelo da sua vida, por pedras, por degraus de ambição, sucesso material, prazeres de todos os tipos. Eu quero construir a minha vida. Eu quero vivê-la da melhor maneira, ter toda a felicidade, toda a alegria, todo o prazer, toda a satisfação possível. Ser alguém neste mundo, eu irei construir isso. E eu vou fazer isso desta maneira. Todo o meu esforço, eu vou experimentar de tudo e vou alcançar o melhor. Eu consigo alcançar a felicidade, a alegria, a plenitude de vida. Eu irei construir o palácio da minha vida. E o Senhor o adverte. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele? Você já parou para calcular que não é possível alcançar esta felicidade e plenitude de vida nesta vida? Pelo sucesso material, esportivo, intelectual, poder, influência, ser notado. Eu posso construir a minha torre da felicidade e habitar nesse castelo, neste palácio belíssimo que eu projetei meticulosamente. Ele irá desmoronar, querido amigo. Calcule o preço. Você consegue chegar lá, concluir esta mansão incrível? Por acaso você tem o poder para fazer isso? Você consegue controlar os poderes da natureza, da sociedade, da economia? É assim que eu irei fazer na minha vida. Já calculei, já organizei tudo. Eu irei pegar esse pequeno dinheiro que eu tenho, aumentá-lo em um certo período, vou investir nisso, vou investir naquilo, vou alcançar esse montante de dinheiro, irei investir mais, comprar isso, ser isso, contratar aí pessoas. Você pode controlar o que acontece em volta, uma crise econômica, por exemplo, e um governo que rouba toda a tua poupança. Você já parou para calcular sobre isso? Você tem poder sobre a natureza, sobre a sociedade, para chegar a esse ponto? Pense, você tem poder para controlar as demais influências que nos impedem a chegar a isso no caminho. A enfermidade, a inveja das pessoas que puxam o tapete. Talvez está ali você projetando aquela carreira maravilhosa e ter satisfação nela e muito dinheiro e ser admirado e se sentir muito bem por ter alcançado algo, mas você não sabe se aquela promoção que você tanto esperou de cargo foi dada para outra pessoa por razões escusas e erradas. Você tem poder sobre essas coisas? Você já parou para calcular? Você deseja construir a casa, o palácio da tua vida nesta vida? E talvez você consegue conhecer a si mesmo de tal maneira que perceba os seus próprios erros de interpretação da vida, das pessoas. Nós não temos poder sobre estas coisas, queridos amigos. Um homem é tão frágil, tão pequeno, tão incapaz. Nós não podemos controlar estas coisas. E a palavra do Senhor Jesus Cristo é essa. Pare. Quantas lajes, quantos patamares nesta torre, neste palácio você já construiu? Pare. Calcule o preço. Você já parou para pensar que a tua vida pode ser ceifada em 1/3 do caminho para concluir este castelo, este palácio, e você ter que partir muito cedo para a eternidade? Mas ali está uma escada que conduz ao céu. E aqui está a promessa de um novo céu, uma nova terra, uma nova vida. E eu prefiro construir o meu caminho. Pare, querido amigo.
Ouça as palavras do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Ouça com atenção. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiramente para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Bem, está aqui o Senhor Jesus Cristo. E esta segunda pessoa, ele está dizendo o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filhos, e na sequência, se não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Como assim? Servir a dois senhores. Você não consegue servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. É simplesmente impossível, como água e óleo, um espelha o outro naturalmente. É muito fácil, na verdade, saber quando uma pessoa está lutando, não é? Em conflito na alma e na mente entre servir a Deus, entre buscar a salvação e aproveitar do pecado e viver para este mundo. Quando você vê um cachorro andando atrás de dois homens, de duas pessoas, as pessoas estão indo, duas pessoas e o cachorro vai atrás, você não sabe quem é o dono desse cachorro. Mas no momento que ele chega no final da rua, e um vai para a direita, outro para a esquerda, logo você sabe a quem pertence o cachorro, porque ele vai com seu dono. É assim que nós sabemos a quem nós servimos. E aqui está uma pessoa, uma moça, um jovem, buscando a salvação, o perdão, sua alma despertou para a eternidade. E eu preciso de perdão, e este mundo eu quero aproveitar dele também. E você olha e não sabe se essa pessoa está buscando ao Senhor, ou se está buscando este mundo apenas. Você não sabe de quem é esse cachorro. Até que chega um momento, um limiar, uma bifurcação neste caminho, e diante da pessoa estão os dois caminhos. Eu vou virar as costas para esse mundo e para o pecado e ir a Cristo. Ou eu vou abraçar esse mundo. Você irá em alguma direção, no momento em que a estrada bifurcar. Eu quero o Senhor. Eu quero ser salvo e vencer o pecado e ser perdoado e transformado. Mas essa minha companheira, esse meu companheiro, eu não sei se ele é salvo, se ele é salva. E a carne está falando muito alto, e o pecado está dominando, e a rua vai bifurcar, e eu abraço a fornicação. Eu sei a quem eu sirvo. Eu estou indo nessa direção de ser honesto, e quero deixar para trás esta velha natureza mentirosa, cheia de cobiça, e de repente eu sou confrontado com uma oportunidade neste mundo, e a alma se entrega à cobiça e ao pecado. É fácil descobrir a quem nós servimos. Ali chega todo engano e toda dissimulação cai por terra ali. Você já calculou o preço, querido amigo? Ouça essas palavras. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele lida com esta segunda pessoa, dizendo no versículo de número 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 soldados pode ir ao encontro de quem vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Gostaria de lembrar que aqui está o caminho de salvação. Este é o Evangelho. Tente para isso, não apenas uma história ilustrativa. Nós temos aqui, então, esta segunda pessoa na parábola. Quem é essa pessoa? Bem, nos é dito aqui que é uma pessoa que quer guerrear contra outro rei. Guerrear contra o outro rei. Podemos pensar da seguinte maneira, na ilustração do Senhor Jesus Cristo. Aqui está um rei que possui toda esta terra. E lá num pequeno pedaço da terra está um outro pequeno senhor que cuida daquele grupo de pessoas e daquela terra. Mas o que ele tem, o poder que ele tem, os recursos e a terra que ele tem, é muito menor em relação ao Senhor. Podemos pensar em termos de império, não é? O reinado dentro de um império. E este pequeno rei, dentro do território deste imperador, ele diz a si mesmo: eu não vou servir mais a este rei. Eu já experimentei do que é bom, do que é melhor, tenho poder e influência, eu vou me rebelar contra ele. Eu vou deixar de pagar o imposto, ou deixar de servi-lo, ou de respeitá-lo,
e vou separar essa região e estabelecer aqui o meu reinado. Bom, mas ele sabe, obviamente, o que irá acontecer. Aquele imperador se levantará com as suas tropas para atacá-lo. Então eu devo calcular o preço. Eu estou pronto para me rebelar desta maneira contra Deus e levantar o punho da rebelião contra o meu Criador. Eu vivo em um pequeno ponto do seu universo, sou senhor de umas pequenas migalhas que eu controlo, tenho minhas pequenas pernas para ir ali e voltar, e Ele é o Senhor do universo, e eu digo a Ele: eu vou tomar esta vida para mim mesmo, eu não irei te honrar, eu não irei te reconhecer, eu vou tomar os meus dons, recursos, meu tempo, para gastar com aquilo que é contrário à tua santidade, para viver como se Deus não existisse. Eu me rebelo, eu junto comigo os meus companheiros, o ateísmo, o pecado, a impiedade, para me rebelar contra o Deus vivo. Pare, querido amigo. Eu não quero ouvir essa mensagem do Evangelho, eu vou seguir em frente. Eu sou senhor do meu destino. Eu faço o que eu quero com a minha vida, com o meu tempo, com os meus recursos. Eu vou me rebelar. Oh, querido amigo, você já parou para calcular o preço do que é se rebelar contra o Deus vivo? Você já considerou isso? Rebelar-se contra Deus. Rebelar-se contra o Deus vivo. Qual é a chance que eu tenho? Algumas pessoas, conversando com elas às vezes em contexto de evangelismo, elas dizem: não, eu faço o meu melhor, e quando Deus só me julgar, eu vou ter que falar com Ele. Não, Senhor, eu não fui perfeito, mas eu fiz o meu melhor. E outros querem imaginar que eles podem chegar diante de Deus e dizer para Deus o seguinte: Senhor, estava uma bagunça lá na terra, tanta religião, tanta falcatrua, tanto ladrão, pastor ladrão, padre ladrão, eu fiz o meu melhor, como se eu pudesse convencer a Deus. E eu não li a palavra de Deus não, porque é cansativo demais, eu prefiro ouvir os louvores e sentir emoções. Você pensa que pode ignorar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, e então ir diante dele? Queridos amigos, entenda, a palavra de Deus ilustra aquele dia de julgamento. Todo joelho se dobrará. Naquele momento eterno ali, não haverá debate, não haverá advogado, não haverá questionamento com o juiz, com o Senhor Jesus Cristo. Oh, mas isso aqui, a tua consciência, esta caixa preta de informação, que guarda todas as informações da tua culpa contra Deus, que você abafou para viver o teu pecado, naquele momento ela irá gritar dentro de você. E você não terá palavras diante de Deus. Envergonhado e aterrorizado, irá ouvir esta voz do Senhor Jesus, que veio te salvar: apartai-vos de mim. Você imagina que tem a lábia para convencer o Senhor e dialogar diante dele? Você já calculou que não tem o poder sobre a vida e o tempo da tua existência? Por que se irar com o Salvador? Ele não deseja tomar nada de você, senão o teu coração pecaminoso, e te dar uma nova vida, e te perdoar, e te salvar. Por que se irá com o Senhor e a sua santidade, este caminho de salvação, e lançar fora o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus? Ouça essas palavras, queridos amigos. Eu preciso concluir aqui. Perceba o que ele está dizendo nessas palavras. Observe, versículo de número 32. De outra maneira, isto é, percebendo que não pode lutar contra aquele exército de 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Bem, na minha imaginação, eu penso que eu sou 10.000, um exército. Sou um exército de um homem só. Eu e mais ninguém. Para lutar contra o Deus vivo e a sua palavra. Querido amigo, se você parou para calcular, tem parado, e considerou que não é pelo esforço religioso que Deus vê o coração e busca a santidade no íntimo, e nós não temos,
Você agora encara a pecaminosidade e deseja o perdão e a nova vida. O que fazer então? Fazer isso aqui. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Arrependimento, submissão. Eu cesso a minha rebelião do pecado. Eu me humilho diante do Senhor. Eu confesso tudo a Ele, peço misericórdia, peço perdão. Você percebe? Aqui ele busca a paz e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o imperador, diante de um rei vassalo, o destruiria como exemplo para todos os demais no reino. Paz. E Cristo veio a este mundo como este embaixador de paz. E eu não tenho força e condição para pedir a Deus misericórdia, porque eu já me sujei tanto que eu não consigo nem levantar a cabeça. Mas Ele envia da parte dEle um mensageiro de paz. O que eu devo fazer? Eu devo ouvir o Salvador. Abra comigo no Salmo 2, versículo de número 12. E perceba como o Evangelho reverbera do Antigo ao Novo Testamento. Salmo de número 2, ouça essas palavras. Agora, pois, ó reis, versículo 10, sede prudentes, pare para calcular. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Filho? É sobre Jesus este salmo. Beijar, reconciliar-se, antes que seja tarde, antes que pereçais no caminho, nessa revolta contra Deus, em direção à eternidade. Vá ao Senhor Jesus Cristo, se humilhe diante dEle, diga tudo para Ele, querido amigo. Confesse a tua rebelião, o teu pecado, e peça então que Ele te perdoe todo o registro do pecado, te perdoe e te salve, e te receba. Não é maravilhosa essas palavras do Senhor Jesus Cristo? Você deseja se reconciliar com Deus? Lance tudo mais fora. Vá ao Senhor. Se entregue ao Salvador. Refugie-se nele contra a ira divina. Clame a Ele, é tão simples. E aqui está a nossa dificuldade. Nós somos tão orgulhosos para fazer isso. Como alguém que está morrendo e se afundando, e ali está o socorro, salva-vida, e eu quero mostrar que eu consigo me virar e sair aqui dessa situação e nadar com um braço só e fazer alguma invenção aqui. Eu prefiro morrer do que dizer que eu não sou capaz, do que encarar que eu não consigo, do que afirmar diante do Senhor e rogar perdão. Eu sou um pecador, Senhor, eu sou aquela pessoa que tem mentido tanto, eu sou uma pessoa suja, Senhor. O nosso orgulho não deseja beijar o Filho, ir a Ele como um pecador, porque Ele é o Salvador. E eu concluo aqui, queridos amigos, só há tempo de explicar um último versículo aqui. Versículo de número 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem é você? O auto-religioso confiante? Ou o materialista autoconfiante que imagina que pode tirar desta vida sua alegria, sua certeza? Renunciar tudo quanto tem, mesmo o domínio que o pecado tem. E em teu coração, embora em tuas forças você não consegue, porque Deus lê a intenção, o desejo profundo da alma, renuncia ali, mesmo algemado ao pecado, preso ao pecado,
com a agulha da droga e a pedra do crack te matando na tua alma, o pecado, o câncer do pecado em tua alma, se dirige a Deus e se entregue a Ele, renuncie, se peça por uma nova vida, uma vida limpa, perdoada e transformada. Beije o Filho, se entregue ao Senhor Jesus Cristo, Ele te salvará. Está tudo aqui, queridos amigos, está tudo aqui. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, compassivo Senhor, graças te damos pelo Senhor Jesus Cristo, eterno, unigênito Filho, amado, bendito, que sofreu e levou em si mesmo todas as agruras da condenação, para que pecadores pudessem ir a Ele e de fato serem salvos, libertos e transformados. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Ajuda-nos a buscar esta reconciliação e de fato clamar por ela. Vem e visita-nos. O Senhor conhece cada coração. Não permite, ó Pai, que ninguém nesta congregação protele de tal maneira. Permita que o orgulho o mantenha longe do Senhor e termine os seus dias em inimizade contra Cristo, contra o Deus eterno. Vem e lida conosco com misericórdia. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, para o teu louvor. Amém.